Galera, tudo bom? Tudo beleza? Estamos aqui num parque, uma pista de skate, um sábado de manhã. E eu tava dando uma pensada. Nós não somos autoajuda. O cristianismo ele não é autoajuda. Nós não temos as respostas como uma receita de bolo para as nossas angústias. E aí que tá. As angústias no nosso start cristão, no nosso começo cristão, essas angústias nos levam a nos relacionar com Deus. Só que neste relacionamento, as abandonamos. Veja, o meu vazio interior ele deve ser preenchido pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. E eu vou esquecendo dos meus problemas, eu vou vivendo em meio aos problemas e demonstrando ao mundo o como o mundo não faz parte do meu ser. Entende quanto isso é fantástico? Em meio ao mundo, em meio às paixões, seres desejantes, em meio às pulsões, nós escolhemos o melhor, nós escolhemos nos relacionar com Deus. Só que hoje, veja como se tornou comercial. As multidões têm intenções. Cristo, ele resolvia o problema das multidões. Ele curava, ele fazia os milagres, os sinais. E esses sinais serviriam também para acompanhar a chegada do reino de Deus. Mas veja, no meio da multidão, no meio no meio das intenções, ele encontrava os discípulos. Ele encontrou o propósito. Na verdade, ele é o próprio propósito. As pessoas o encontraram como propósito. Veja que fantástico. Hoje, para termos um número ideal de seguidores dentro das igrejas, atendemos a demanda. E qual é a demanda? Qual sempre foi a demanda? A natureza do ser humano é maximização dos prazeres e a fuga das dores. E o cristianismo é usado hoje e fica até difícil em algumas rodas você defender o cristianismo. Porque hoje o cristianismo ele é utilizado como uma ferramenta, simplesmente uma ferramenta de fuga das dores, das angústias. Mais uma vez, é a maximização dos prazeres e a fuga das nossas angústias. O cristianismo ele é um relacionar com Deus. O cristianismo ele é a fuga do nosso eu para encontrarmos o nosso verdadeiro eu nele, que é o arquétipo, que é quem idealizou, quem planejou. Ele não é uma resposta para os nossos desejos, ele é uma fuga dos nossos desejos. E hoje, com base nisso, além das grandes igrejas, as grandes construções para atender os ideais, para as grandes construções atendendo a demanda do conforto, eu preciso ter uma cadeira mais confortável, uma salinha mais fantástica, o ar-condicionado um pouquinho mais frio, o dizimista vai entrar na igreja, cara. Veja se de alguma maneira podemos nos relacionar com aqueles que as escrituras citam que o mundo não era digno deles. Sinceramente eu tenho vergonha. Veja, maximização dos prazeres e fuga das angústias, fuga das dores. Sendo que Cristo ensinou Paulo a experimentá-lo, a se relacionar com Deus em meio às dores. E as dores foram uma ferramenta para maximizar essa relação, uma ferramenta para demonstrar o quanto o eu dele não era suficiente, apesar de que estamos falando de Paulo. E dentro disso, muito complicado, dentro disso, criamos ministérios. Ministérios de casais, como eu odeio esses ministérios de casais. Os ministérios financeiros, ministérios de... Daqui a pouco a gente vai ter até o ministério de defesa, o ministério de advocacia, que vai advogar ao nosso favor frente aos problemas do mundo. E de nenhum modo nos assemelhamos com a verdadeira igreja de Cristo, onde Cristo é o centro, onde Ele é o alvo, onde Ele é o motivo, onde Ele é adorado. Não. Como adoramos não sofrer? Como veneramos a fuga
das dores e a busca das delícias. E todas as nossas ações, reuniões, festas, confraternizações, sempre giram em torno da busca de nos satisfazer. Sendo que, como cristãos, discípulos, porque no Novo Testamento a palavra discípula começou a ser relacionada com os membros da igreja. Então, somos discípulos. Como discípulos de Cristo, devemos ser servidores do mundo angustiado. Em meio ao caos, estes que não se comovem ou não buscam o que o mundo possa oferecer, não são influenciados, não são seduzidos pelos prazeres mundanos. Veja como seria fantástico, como seria perturbador pessoas caminhando no mundo sem qualquer intenção de se relacionar com os braços angustiantes do mundo. Em meio ao caos, brilharão, salgarão, em meio às dores, demonstrarão. Este que nos conquista, que nos preenche. Não somos autoajuda.